Título C. O significado oculto dos sonhos. Não parece haver fim para os problemas da vida onírica. Isso, porém, só pode ser surpreendente se esquecermos que todos os fenômenos da vida mental reaparecem nos sonhos com o acréscimo de alguns novos emergentes da natureza especial daqueles. Muitas dentre as coisas que estudamos nos sonhos, porque as encontramos aí não o bastante pouco ou nada tem a ver com a peculiaridade psicológica dos sonhos. Assim, por exemplo, o simbolismo não é um problema onírico, mas sim um tópico vinculado ao nosso pensar arcaico, nossa língua básica, como foi apropriadamente chamada pelo paranoico. Ele domina os mitos e o ritual religioso tão bem quanto os sonhos, e o simbolismo onírico sequer pode reivindicar ser peculiar no sentido de ocultar mais especificadamente coisas que são sexualmente importantes, mas não é de se esperar que a explicação dos sonhos de ansiedade seja encontrada na teoria dos sonhos. A ansiedade é mais propriamente um problema da neurose e tudo quanto resta a discutir é o modo como ocorre que a ansiedade possa despertar sob condições oníricas. A posição é exatamente a mesma, penso eu, na questão da relação dos sonhos com os supostos fatos do mundo oculto. Entretanto, visto os próprios sonhos sempre terem sido coisas misteriosas, eles foram colocados em vinculação íntima com os outros mistérios desconhecidos. Indubitavelmente, também eles possuem um direito histórico a essa posição, de vez que, nas eras primeiras, quando nossa mitologia se formava, imagens oníricas podem ter tido um desempenho na origem das ideias sobre espíritos. Pareceria haver duas das categorias de sonhos com direito a serem considerados fenômenos ocultos: os sonhos proféticos e os sonhos telepáticos. Uma multidão incontável de testemunhas fala em favor de ambos, ao passo que contra os dois existe a aversão obstinada ou talvez preconceito da ciência. Com efeito, não pode haver dúvida de que existem coisas tais como sonhos proféticos, no sentido de seu conteúdo fornecer determinado tipo de retrato do futuro. A única questão é saber se essas predições coincidem em algum grau observável com o que em realidade subsequentemente acontece. Devo confessar que, a esse respeito, minha resolução em favor da imparcialidade me desampara.
A noção de que existe algum poder mental afora, um cálculo acurado que possa prever com detalhes acontecimentos futuros está, por um lado, muitíssimo em contradição com todas as expectativas e suposições da ciência e, por outro, corresponde de muito perto a determinados desejos humanos antigos e familiares que a crítica tem de rejeitar como pretensões injustificáveis, tomadas em consideração a infidedignidade, a credulidade e a inconvencibilidade da maioria desses relatos, juntamente com a possibilidade de falsificações da memória facilitadas por causas emocionais e pela inevitabilidade de alguns acertos felizes. Sou de opinião que, feito isso, pode-se antecipar que o espectro de sonhos proféticos verídicos desaparecerá no nada. Pessoalmente, jamais experimentei algo ou soube de alguma coisa que pudesse encorajar suposição mais favorável. Outra coisa sucede com os sonhos telepáticos. Nesse ponto, porém, deve-se esclarecer com toda a nitidez que ninguém ainda sustentou estarem os fenômenos telepáticos, a recepção de um processo mental de uma pessoa por outra, por meios que não a percepção sensorial, relacionados exclusivamente aos sonhos. Assim, mais uma vez, a telepatia não constitui um problema onírico. Nosso julgamento sobre ela existir ou não necessita basear-se em um estudo dos sonhos telepáticos. Se submetemos relatórios de ocorrências telepáticas ou, para falar mais exatamente, de transmissão de pensamentos, a mesma crítica que as histórias de outros eventos ocultos, resta uma considerável quantidade de material que não pode ser tão facilmente negligenciada. Ademais, é bem mais possível coletar observações e experiências próprias nesse campo que justificam uma atitude favorável para com o problema da telepatia, malgrado possam não ser suficientes para acarretar uma convicção segura. Chega-se à conclusão provisória de ser bem plausível que a telepatia realmente exista e que forneça o núcleo de verdade. Em muitas outras hipóteses que doutra maneira seriam incríveis. É certamente correto, no que concerne à telepatia, aderir obstinadamente à mesma posição cética e só render-se com relutância à força da evidência. Acredito ter descoberto uma classe de material que está isento de dúvidas que se podem, de outra maneira, justificar como profecias não realizadas efetuadas por adivinhos profissionais
Infelizmente, tenho apenas poucas observações desse tipo à minha disposição. Duas dentre elas, porém, me causaram uma impressão poderosa. Não estou apto a descrevê-las em detalhes que produzam efeito semelhante em outras pessoas e devo restringir-me a apresentar alguns pontos essenciais. Uma predição fora feita aos inquiridores num estranho lugar e por um estranho adivinho que, ao mesmo tempo, realizava um ritual, presumivelmente irrelevante, de que algo lhes aconteceria em determinada época, o que de fato não se realizou. A data em que a profecia deveria ter se cumprido já passou há muito tempo. Foi notável que os interessados relataram sua experiência sem escárnio ou desapontamento, e sim com satisfação óbvia no que lhes fora dito. Estavam incluídos determinados pormenores bem definidos que pareciam caprichosos e ininteligíveis e que só se teriam justificado caso houvessem acertado o alvo. Por exemplo, uma mulher de 27 anos, embora parecesse muito mais jovem, que havia retirado sua aliança de casada. O quiromante disse que ela se casaria e teria 2 filhos antes de completar 23 anos. A mulher estava com 43 anos, quando agora, seriamente enferma, contou-me a história em sua análise. Ela continuara sem filhos. Acaso fosse conhecida sua história particular, que o professor no saguão de um hotel de Paris certamente ignorava, poder-se-ia entender os 2 números incluídos na profecia. A jovem se casara após uma ligação inusitadamente intensa com o pai e tivera então um anseio apaixonado por filhos, de modo a poder substituir o marido pelo pai. Após anos de desapontamento, achando-se à beira de uma neurose, obteve a profecia que lhe prometia a ventura de sua mãe, pois era um fato que essa última tivera 2 filhos pela época em que contava 32 anos. Assim, somente com o auxílio da psicanálise se tornou possível fornecer uma interpretação significante das peculiaridades dessa pretensa mensagem do exterior. Mas então não havia melhor explicação de toda a cadeia inequivocamente determinada de eventos que supor que um forte desejo por parte da inquiridora, o desejo inconsciente mais forte em realidade de toda a sua vida emocional e a força motivadora de sua neurose iminente, se tornara manifesto ao adivinho por ser-lhe diretamente transferido enquanto sua atenção era distraída pelos desempenhos que efetuava no decurso de experimentos em meu círculo particular. Tive com frequência a
impressão de que recordações intensas e emocionalmente coloridas podem ser transferidas com sucesso sem muita dificuldade, tendo-se a coragem de submeter a um exame analítico as associações da pessoa a quem se supõe que os pensamentos sejam transferidos. A miúde vem à luz correspondências que de outra maneira teriam permanecido irreveladas com base em certo número de experiências. Estou inclinado a concluir que uma transferência de pensamentos desse tipo ocorre de modo particularmente fácil no momento em que uma ideia emerge do inconsciente, ou, em termos teóricos, quando ela passa do processo primário para o processo secundário. Apesar da cautela prescrita pela importante novidade e obscuridade do assunto, sinto que não seria justificado reter mais tempo essas considerações sobre o problema da telepatia. Tudo isso tem apenas o seguinte a ver com os sonhos. Se existem coisas como as mensagens telepáticas, não se pode desprezar a possibilidade de que elas alcancem alguém durante o sono e cheguem à sua consciência em um sonho. De fato, segundo a analogia de outros materiais perceptuais e intelectuais, surge ainda a possibilidade de que mensagens telepáticas recebidas no curso do dia só possam ser tratadas durante um sonho da noite seguinte. Então, nada haveria de contraditório em o material telepaticamente comunicado ser modificado e transformado em sonho como qualquer outro material. Seria satisfatório se, com o auxílio da psicanálise, pudéssemos obter um maior e mais bem autenticado conhecimento da telepatia.